Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E a semana foi marcada por ruídos políticos crescentes que aumentaram o medo de ingerência política em estatais e empresas que a União tem posição relevante. O presidente Lula disparou críticas para todos os lados, contra acionistas da Petrobras, contra o mercado financeiro, contra a Vale, contra o presidente do Banco Central. Nos Estados Unidos, a revanche entre Trump e Biden para a eleição de presidente dia 5 de novembro foi confirmada. Quem seguiu imparável foi o Bitcoin, que bateu um novo recorde de $73.800, mas voltaram a falar que parece uma bolha especulativa. O Ibovespa subiu, caiu e fechou a semana praticamente no 0 a 0, leve queda aos 126.741 pontos, enquanto o dólar voltou, subiu um pouquinho, voltou a valer R$5. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, novela Petrobras. Depois de despencar 10% na sexta-feira, com a não distribuição de dividendos, as ações da Petrobras começaram a segunda-feira subindo. Depois que o presidente Jean Prats disse que ainda poderia distribuir metade do valor dos dividendos. Mas às 4 da tarde foi a hora uma entrevista do presidente Lula no SBT e a Petro caiu. O presidente Lula disse que a Petro não tem que pensar só nos acionistas, mas sobretudo nos brasileiros, e que tem um compromisso com o povo de reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. E continuou aumentando o tom. Disse que o mercado é um dinossauro voraz, que quer tudo pra ele e nada pro povo. Se abre aspas, se eu tiver que atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Na terça-feira saiu uma notícia que a Fazenda vai indicar um conselheiro para Petrobras e as ações subiram. O racional é que ele deve ser a favor do pagamento dos dividendos para ajudar nas contas públicas. Nesse dia, a Petro negou que prometeu ou sinalizou que ia distribuir os dividendos extraordinários lá num evento com analistas em Nova York, como tinha saído no valor. Na quarta-feira, saiu a informação de que o governo estudava a criação de um fundo com os dividendos não distribuídos para investimentos e não para os acionistas. E as ações caíram, mas na quinta a informação foi negada, as ações subiram. Na quarta noite, dia anterior, o presidente postou um textão no X, o ex-Twitter, dizendo que a decisão de não distribuir os 43 bilhões de reais de dividendos realmente foi orientada pelo Lula, mas que isso não era interferência, já que a estatal é uma empresa de capital misto e a União tem a maioria dos conselheiros. São 6. Que rolo, né? Segundo ponto, novela da Vale. Se não bastasse a forte queda do preço do minério de ferro esse ano, 30%, a Vale, assim como a Petrobras, sofreu com ruídos políticos. Um conselheiro pediu demissão e acusou o conselho de conduzir o processo de sucessão da liderança da Vale de forma manipulada e de sofrer evidente e nefasta influência política. O mercado vinha acompanhando há semanas a tentativa do governo de interferir na gestão da empresa, que incluía a indicação do ex-ministro Guido Mantega para presidência da companhia. Diante da oposição dos conselheiros não ligados ao governo, Mantega acabou anunciando que não era mais candidato ao cargo. Depois da desistência do Mantega, o conselho decidiu que o atual presidente Eduardo Bartolomeu fica até o fim do ano. 2, vai escolher um executivo para o cargo com a ajuda de uma consultoria externa. E 3, o presidente Lula não poupou a Vale das suas pesadas críticas. Ele disparou: a Vale pensa que é dona do Brasil, e sinalizou que quer a empresa ajudando nos programas de investimento do governo, como tem tentado fazer na Petrobras e nos bancos públicos. 4, o Ministério dos Transportes notificou a Vale cobrando 25 bilhões e 700 milhões de reais relativos a concessões de ferrovias que foram renovadas antecipadamente no governo Bolsonaro. Agora, o governo Lula estuda colocar a Mantega no conselho da Braskem. Terceiro ponto do Sextouro de hoje: Lula retoma ataques a Campos Neto. O presidente Lula voltou a atacar Campos Neto, chamando de esse cidadão, e o responsabilizou pelo atraso econômico do Brasil. Ele disparou: não tem nenhuma explicação, os juros da taxa Selic está 11,25% ao ano. Não existe nenhuma explicação econômica inflacionária. Não existe nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros, fecha aspas. Nesta semana, o Banco Central do Brasil ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo pela revista Central Banking, conhecida por monitorar e avaliar
bancos centrais no mundo todo. A publicação citou a rapidez que o Banco Central agiu para conter a inflação depois da pandemia e a sua autonomia. Abre aspas, o banco cumpriu seu mandato de forma exemplar apesar das pressões externas. Vale lembrar que nos 3 anos que o Roberto Campos Neto está no comando do Banco Central, além dessa premiação, o próprio Campos Neto foi eleito o melhor banqueiro central do mundo 3 vezes. É tricampeão do mundo. A gestão de Campos Neto termina em dezembro deste ano. Quarto ponto, boas notícias na economia real. 3 indicadores econômicos de janeiro mostraram uma economia brasileira mais forte do que o esperado. As vendas do varejo avançaram 2,5%, quando o esperado era uma alta de só 0,2%. É o primeiro crescimento de vendas significativo desde setembro. Os serviços aumentaram 0,7%, quando o esperado era uma queda de 0,4%. E os números do CAGED mostraram que o país criou mais 180 mil vagas com carteira assinada em janeiro, mais do que o dobro dos 85 mil que eram previstos. Os dados sugerem que a atividade econômica pode voltar a surpreender esse ano, como vem surpreendendo nos últimos anos. Mas, por outro lado, isso pode complicar a vida do nosso Banco Central. Uma economia mais forte pode gerar mais inflação e impedir cortes mais fortes na taxa básica de juros, a Selic. Quinto ponto, Bitcoin bate novos recordes nesta semana. A principal criptomoeda do mercado chegou a valer $73.800, puxada pelas entradas maciças de dinheiro nos ETFs de Bitcoins, fundos de Bitcoins negociados em bolsa. Eles já captaram $100 bilhões. E isso é dinheiro novo de pessoas que não investiam nas plataformas. Agora elas podem investir nas suas próprias corretoras. É só comprar cotas dos ETFs os fundos compram as Bitcoins. O valor de mercado do Bitcoin chegou a $1,4 trilhões no total, se tornando o terceiro maior ativo do mundo, ultrapassando até a prata, que atualmente toda a prata do mundo vale $1,382 bilhões. Mas hoje, sexta-feira, o Bitcoin caiu bastante e a prata retomou o terceiro lugar como ativo terceiro lugar de valor. Mas o estrategista-chefe do Bank of America se juntou ao Banco Central Europeu e lembrou a todos que as criptos têm várias características de uma bolha especulativa. Olha no lance! E para a semana que vem tem super quarta com decisão de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Na terça-feira tem decisão de juros no Japão. Na quinta-feira tem decisão de juros na Inglaterra. Na China também tem decisão de juros. E na Europa vão sair dados da inflação. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Setor!